Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Aqui é o pastor Cleverton e até que enfim chegou, né? Nosso último dia de jejum, né? E até aqui o nosso bom Deus tem nos ajudado. Querido, ontem a gente falou sobre a providência de Deus, né? Que quando nós chegamos no limite, Deus chega com a providência. E eu gostaria de estar falando com vocês hoje. O tema de hoje é buscando a direção de Deus. Querido, a nossa vida, ela é feita de decisões, ela é feita de escolhas. E eu creio que a escolha de um caminho na nossa vida é a coisa mais importante que nós podemos fazer. Então nós devemos escolher em seguir o Senhor Jesus, em confiar nele, ou seguir o nosso próprio caminho e confiar em nós mesmos. O texto de hoje, querido, é o livro de Salmos, capítulo 25, versículo 12. Aquele que teme o Senhor, ele, o Senhor, o instruirá no caminho que ele deve escolher. Querido, quando nós temos boas escolhas em nossa vida, nós escolhemos a alegria, a paz, a felicidade. Mas quando nós temos más escolhas em nossa vida, então nós colhemos a tristeza, a decepção, o desânimo. Por isso, querido, nós como seres humanos, nós precisamos de orientações para fazer boa escolha na nossa vida. E não existe ninguém melhor, querido, do que o nosso bom Deus para guiar e dirigir nossos passos. Querido, no livro de Provérbios, o Salomão ele escreve muito sobre a gente ter bons conselheiros. Diz que o homem sábio é aquele que procura bons conselheiros. Eu creio, querido, que você, minha irmã, você tem amigas com bons conselhos, mas com certeza também você tem muitas amigas que têm muitos péssimos conselhos. Você, meu irmão, da mesma forma, você tem em sua volta bons conselheiros, pessoas sábias, mas também com certeza também existem péssimos conselheiros em sua volta. Então a gente tem que optar, né? Qual é o caminho? Aonde eu vou buscar conselho? Eu vou buscar conselho nos homens ou eu vou buscar conselho em Deus? Eu não estou querendo dizer para você que a gente não deve buscar conselho com pessoas. A gente deve saber com quem a gente conversa, com quem a gente se abre, para a gente buscar orientação nos momentos difíceis da vida. Mas o melhor conselho, querido, que existe, o melhor conselheiro, com certeza, é o nosso Deus Todo-Poderoso. Por que nós devemos escolher, optar por buscar a orientação, a direção de Deus? Porque, querido, nós não conhecemos o dia de amanhã. Seus amigos não conhecem o seu amanhã. Nós conhecemos apenas o hoje, o momento que a gente está vivendo. Mas Deus, querido, Ele é onisciente. Ele conhece o nosso futuro. Ele conhece, o salmista Davi diz assim que o Senhor escreveu todos os dias da vida dele no livro, quando nenhum deles ainda existia. Então, querido, Deus conhece a história da minha vida, Ele conhece a história da sua vida. É por isso que nós devemos olhar para o Senhor, pedir a ajuda do Senhor, como o salmista fez. Ele pediu a ajuda de Deus, a direção de Deus. Ele disse que sim, olha o que ele fala aqui: aquele que teme ao Senhor, ou seja, aquele que crê no Senhor Jesus, o Senhor o instruirá no caminho que deve escolher. Ou seja, aqui o salmista, ele temia o Senhor, ele sabia que ele precisava de uma direção correta naquele momento difícil da vida dele. Então o que ele fez? Ele foi buscar a instrução de Deus, ele pediu a orientação para o Senhor, e aqui o salmista diz que o Senhor então vai instruir ele no caminho que ele deve escolher, no caminho que ele deve seguir. Então, querido, se nós seguimos na direção errada, jamais
nós vamos chegar aonde nós queríamos chegar. Por exemplo, eu quero ir para Franca, a gente mora aqui em Pedregulho, eu não posso pegar a estrada que vai para Rifaina, para mim ir para Franca. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar a estrada que vai em direção a Franca. Nós, querido, nós não devemos desprezar a direção do Senhor em nossas vidas, pois isso vai resultar em derrota. A palavra do Senhor fala que Jonas desprezou a direção do Senhor. Deus falou assim: Jonas, vá até a cidade de Nínive e prega a minha palavra lá para aquele povo se converter. Em vez de Jonas ir para o norte, ele foi em direção sul. Ele pegou o caminho errado. Em vez de ele seguir na direção correta, a direção de Deus, ele seguiu no seu próprio caminho, na direção errada. Então isso resultou o quê? Em derrota para Jonas. Porque Jonas desprezou o conselho de Deus, ele sofreu as consequências. O que aconteceu? A palavra diz que Jonas pegou um navio e foi para a Espanha, para Tarsis. E no meio do caminho, ali no mar, no oceano, ali no mar Mediterrâneo, a palavra de Deus diz que houve uma grande tempestade. E a palavra de Deus diz que Jonas estava lá no porão dormindo, né, sossegado. E os marinheiros lá em cima lutando com aquela tempestade, e o barco estava quase na pique, quase afundando. Eles começaram a esvaziar o navio para, né, tentar sobreviver. E de repente, naquele tempo, eles tinham o hábito de lançar sorte, né? Eles pegavam algumas pedras, né, colocavam o nome das pessoas e lançavam sorte. Então eles falaram: vamos lançar sorte para ver o motivo, né, dessa grande tempestade, para ver quem é o causador do problema. Eles colocaram o nome de todas as pessoas que estavam no barco e o nome que foi sorteado foi o nome de Jonas. Eles procuraram ver quem que era, de repente não encontrou ninguém lá em cima. Quando foi ver um homem deitado, dormindo lá no porão, perguntou o nome dele e falou que era Jonas. Falou: então, de onde você veio, né? Por que está tendo essa tempestade? E aí Jonas falou toda a verdade. Falou: olha, eu sou servo do Deus vivo, daquele que fez os céus e a terra. E ele me pediu para mim ir para Nínive, mas eu desobedeci a orientação dele e eu fui eu estou indo para a Espanha, né, caminho contrário, e por isso veio essa tempestade. Os homens ficaram, né, desesperados, falaram: mas o que a gente vai fazer agora? E Jonas falou assim: olha, me lance no mar, que a tempestade vai parar, porque o causador do problema sou eu. Então, querido, olha que interessante, houve uma tempestade, aqueles homens quase morreram no navio, porque Jonas desprezou a direção do Senhor. Será que isso não está acontecendo conosco também, querido, no dia a dia? Por a gente desprezar a orientação de Deus, nós estamos sofrendo, né, na nossa vida. Então, querido, nesse período agora, que a gente está enfrentando um período, uns dias maus, pessoas estão morrendo com essa pandemia. Então é hora da gente deixar um pouquinho de lado nosso orgulho, querido, e da gente se humilhar e confiar, buscar a direção de Deus, a orientação de Deus para aquilo que a gente deve fazer com relação às coisas da nossa vida, do nosso trabalho, com relação à família, com relação a tudo neste momento. Nós não podemos desprezar a orientação do Senhor. Há uma tempestade lá fora. Mas a palavra do Senhor diz, querido, que Deus é bom, Ele é onisciente, Ele está sempre disposto a nos perdoar e a nos guiar por caminhos certos. O salmista Davi diz no Salmo 23 que Deus guiou ele seguiu a direção do Senhor. Ele falou assim que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? E ele diz assim, Ele me faz repousar em pasto verdejante. Davi se via como uma ovelha na mão de Deus, que Deus cuidava dele, que Deus guiava ele em pastos verdejantes, porque a ovelha precisa de ir no pasto para se alimentar. Depois ele falou: Ele me leva junto às águas de descanso e refrigera a minha alma. Então depois o pastor pega a ovelhinha, depois que come no pasto, leva ela para tomar água, para descansar perto ali da brisa das águas, trazendo refrigério, descanso para a ovelha. E ele diz que ele me guia pela vereda da justiça por amor do teu nome. E mais ainda, Davi disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, né? Quando a ovelhinha está perdida, eu não temerei mal nenhum, porque eu sei que o Senhor está comigo e a tua vara e teu cajado me consolam. E ele finaliza o salmo dizendo: bondade e misericórdia, Senhor, certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na presença do Senhor para todo o sempre.
Então, querido, quem deseja ser bem-sucedido nesse período de dificuldade, naquilo que você deseja realizar, jamais tome qualquer decisão sem consultar o nosso Criador. Peça a direção de Deus, querido, para as coisas grandes e para as coisas pequenas da vida. O livro de Provérbios diz que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa sempre vem da boca do Senhor. Então a escolha de um caminho certo é a coisa mais importante da vida. Vamos buscar a direção do Senhor. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, hoje é o último dia de jejum, meu Pai. Abençoa o teu filho e tua filha, Senhor. Abre nossos olhos, Senhor. Tira as escamas dos nossos olhos, tira o orgulho do nosso coração. Faça, meu Deus, nós aprendemos a buscar a direção do Senhor em todo o tempo, meu Pai. Sabemos que os dias são maus, Senhor. E nós sabemos, meu Pai, que quando nós temos boa escolha, meu Pai, nós colhemos alegria, mas quando nós colhemos más escolhas, nós colhemos a decepção. Nós sabemos, ó Pai, que todo ser humano precisa de orientação para fazer boa escolha na vida, meu Deus, e que não existe ninguém melhor do que o Senhor para nos guiar pela vereda da justiça, por amor do Teu nome, para dirigir nossos passos, ainda que nós estivermos andando pelo vale da sombra da morte. Se nosso coração, se o Senhor está dirigindo nossa vida, meu Pai, nós não vamos temer mal algum, porque o Senhor está conosco, meu Pai, o Senhor quem nos protege, o Senhor quem cuida de nós, o Senhor quem nos alimenta nesse período difícil, Senhor. Então nós olhamos para o Senhor, nós buscamos a direção do Senhor em todo o tempo, em nome de Jesus. Querido, que Deus te abençoe e até amanhã, se assim Deus nos permitir. Fique com Deus.